Então, mutações é o título que está lá na apostila de vocês, mas ó, pode ser chamado também de aberrações cromossômicas, tá? É a mesma coisa. É aberração porque é uma mudança que deixa o indivíduo diferente, certo? Algumas coisas a gente já tinha falado, eu vou revisar rapidinho. Então, as mutações, ó, em geral, elas podem ser na estrutura ou no número de cromossomos. Então, o que eu falei, a mutação, se ela for numérica, o indivíduo tem cromossomo a mais ou a menos. E às vezes o indivíduo ele tem um número normal de cromossomos, 46, por exemplo, na espécie humana, mas a estrutura do cromossomo é diferente, tá? Aqui eu acho que até não comentei, gente, quando a gente fala em mutação, aberração cromossômica, a gente pensa sempre em coisa ruim, né? Que é tudo ruim. Na verdade, as mutações são importantes para o processo evolutivo. Quando a gente, por exemplo, estuda vertebrados, fala, o peixe virou sapo. Não é assim da noite para o dia, né? Mas a gente sabe que teve um ancestral de peixe que tinha algumas características diferentes, o DNA se modificou, aí ao longo de milhares de anos foi se modificando e foi mudando até que surgiu o anfíbio. Então, a mutação é importante no processo da evolução. Se for uma mutação muito grave, ela mata. Então, são pequenas mutações que vão acumulando no DNA e que ao longo do tempo vão causando as modificações, certo? Às vezes a mutação é de interesse comercial, porque eles fazem hoje em dia mudanças genéticas, manipulação genética de interesse comercial, para uma planta produzir mais, frutos mais doces, por exemplo, raízes com mais reserva, enfim. A mutação não é de todo ruim, tá? Ela também pode ser pensada em alguns exemplos que são úteis. Mas em seres humanos, muitas vezes elas provocam as más formações, né? As anomalias e até a morte dos indivíduos, certo? As numéricas que eu falei na aula passada, ó, elas são de dois tipos, euploidias e aneuploidias. Euploidia não acontece na espécie humana, mas eu falei que como caiu no vestibular, eu ia definir para vocês. A euploidia é quando muda o número haploide, o genoma inteiro. O indivíduo pode ser, deixa eu mudar a cor aqui, o indivíduo pode ser N, ele pode ser 3N, 4N, 5N, isso não é viável em humanos. Exemplo de indivíduos N, adulto N, que tem a metade do número de cromossomos, ocorre em abelhas. 3N, 4N, 5N em plantas. Tá? Então, são tipos de anomalias, mutações cromossômicas que mudam o genoma inteiro, mas não é em humanos. E as aneuploidias, que acontecem em humanos, que aí o indivíduo pode ter cromossomo a mais ou a menos, certo? Aí sim, mas não muito a mais e não muito a menos. Eu falei, agora a gente vai ver como é que é mais viável de estar acontecendo isso, certo? Então, aqui, ó, monoploidia, se eu não me engano, até aqui eu falei, mas eu vou repetir, ó. Mono 1. Então, o indivíduo, no caso da euploidia, é o que eu falei do caso da abelha, tá? Então, o indivíduo adulto é N. Então, eu vou pôr como exemplo aqui, ó, as abelhas, tá? Triploidia, tetraploidia, poliploidia, que são esses exemplos aqui abaixo, em geral, vão acontecer em plantas, tá? Então, veja que em seres humanos não tem casos de euploidias, certo? E a neuploidia, sim. Então, a nulissomia, ó, 2N. Então, vamos considerar a espécie humana. Se o indivíduo é 2N, ele tem 46 cromossomos, menos 2. Ele perde 2, anula um par, por isso que é nulissomia, anula um par. Ele ficaria com 44 cromossomos. Isso em seres humanos também é letal. Não acontece, tá vendo? No homem é letal, tá escrito aqui. Monossomia pode acontecer. Mono, não perde um par, perde um cromossomo só. Então, se o indivíduo é 46, 46 menos 1 vai dar um indivíduo com 45 cromossomos. Tem uma anomalia típica que acontece com 45 cromossomos, eu vou mostrar. E as trissomias aumenta 1. Então, se o indivíduo tem 46 mais 1, vai dar 47. Tá? Que também tem vários exemplos clássicos de trissomias. Aí aqui, acho que eu expliquei como que acontece essas anomalias, porque os gametas, o espermatozoide ou óvulo, um dos dois tem cromossomo a mais ou a menos.
Como que acontece? Quando não ocorre a disjunção dos cromossomos. Então, pode ser na hora que separa os homólogos, não separar, ó, fica um par de homólogos. Aí vai formar gameta com célula com cromossomo a mais. Ou na hora de separar as cromátides, que aí as cromátides que deviam ir por uma célula para outra ficam duas numa célula só. Então, essa célula teria um cromossomo a mais e essa aqui teria um a menos, certo? Então, pela não disjunção dos cromossomos. Então, as mutações, em geral, elas podem mudar o número ou a estrutura, tá? Se ela for estrutural, é porque vai alterar a ordem do gene. Então, eu acho que eu dei um exemplo assim, ó. Vamos supor que o cromossomo, então, seria 1, 2, 3, 4, a sequência normal dele. Ah, mas na hora do cromossomo duplicar, inverteu, ficou 2, 1, 3, 4, mudou o gene aqui, então mudança estrutural. Então, o indivíduo pode ter um número normal, mas ele tem alteração na estrutura dos cromossomos. Isso também é uma mutação estrutural, certo? Aí eu tenho lá no final, antes de falar das estruturais, deixa eu dar os exemplos, só para não ficar. Eu não sei por que eu coloquei aqui no final, tá? Mas aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de trissomia, ó. O que é a trissomia, então? O indivíduo tem. Claro que vocês não vão ter que guardar nomes, tá, gente, de síndromes. Mas na trissomia, então, o indivíduo tem 46 mais 1, tá? Então, ele vai ter um total de 47 cromossomos. Tem uma trissomia que é típica, ela chama trissomia do cromossomo 21, que é aquele caso que você analisa o genótipo e no par 21, o indivíduo, ao invés de ter um par, tem um trio. Essa trissomia, por ela ser comum, acho que todo mundo conhece, é a síndrome de Down. Tá? Então, os indivíduos, eles têm um cromossomo a mais no par 21, certo? E normalmente, então, como que a gente vai representar? Se for uma menina, 47 XX mais 21. Então, ela tem um cromossomo a mais no par 21 e é uma menina. Se for menino, 47 XY mais 21, tá? Então, aí vocês vão falar assim, ah, Ana, eu não vou ter que saber o nome das síndromes, ótimo. E o que cada síndrome ocasiona? No geral, qualquer síndrome, se você tivesse que falar num aspecto geral, elas dão retardamento mental, que vai de leve, médio a grave, problemas cardíacos, problemas renais. Mas quando você analisa a síndrome em si, cada uma tem uma característica típica. Por exemplo, as crianças com síndrome de Down, normalmente eles têm um olhinho puxado, a língua é um pouquinho mais espessa, por isso que eles ficam com a boquinha aberta. Então, tem características específicas, mas que também você não vai ter que, não vai cair no vestibular, ah, cite as características de um indivíduo com síndrome de Down. Não, tá? Você só tem que lembrar que a síndrome de Down é uma trissomia, é uma aneuploidia, onde o indivíduo tem uma trissomia, um cromossomo a mais, certo? E acho que como representa é importante também, certo? Então, a trissomia do cromossomo 21 a gente chama, né? Porque os indivíduos vão ter um cromossomo a mais no par 21. Pode ter, gente, uma trissomia, que eu não sei se eu coloquei nos demais, do cromossomo 13. Ela não é tão comum igual a trissomia do cromossomo 21, mas aí eu represento o indivíduo assim, ó, 47, XX se for menina, mais 13. E 47 XY mais 13 se for menino. Essa síndrome, ela se chama síndrome de Patau, tá? Tem uma outra que é a trissomia do cromossomo 18. O indivíduo tem 47 cromossomos, XX se for mulher, aí eu represento mais 18. E 47 XY se for homem, mais 18. Então, essa chama-se síndrome de Edwards. Então, essa aqui é a síndrome, vou pôr só por curiosidade, tá? De Patau. Se você procurar no Google, você acha. E essa é a síndrome de Edwards. Acho que é assim que escreve, tá? Então, todas tipicamente, retardamento mental, problemas cardíacos, problemas renais, mas cada um vai ter uma característica específica que ninguém vai ter que guardar também, tá? Então, são as trissomias.
Aí acho que eu coloquei uma outra aqui, ó. Então, tá vendo, ó, a síndrome de Down, ó, malformações de órgãos, coração, rim, retardamento mental de moderado a severo, língua espessa, pés e mãos um pouquinho menor, mas se você tivesse que falar num aspecto geral, aí sim eu acho interessante, por quê? Porque você tem características gerais das síndromes, certo? Então, a síndrome de Down. Aqui, ó, tem uma síndrome que é a perda, né? Quando perde um cromossomo, a síndrome de Turner. A síndrome de Turner não tem várias representações, porque ela é assim, ó. Ela é sempre mulheres com 45 cromossomos e a gente representa 45x0. Por quê? Porque o 46 é um X, a mulher tem um X a menos, entendeu? Então chama de síndrome de Turner. Além do retardamento mental, má formação cardíaca, renal, esse pescoço alado é típico. Aí os órgãos genitais têm malformações, geralmente são estéreis, certo? Então, síndrome de Turner representa assim, porque não tem Y, é sempre mulher com X a menos, certo? Então, 45 cromossomos. E tem uma síndrome, ó, tá vendo? Ó, caracterizada sempre pelo fenótipo feminino, elas são mais baixas que o normal, infantilismo genital, os ovários reduzidos, más formações diversas, né? O pescoço alado que eu mostrei, tá? Então tem características específicas. Essa aqui chama-se síndrome de Klinefelter, é uma trissomia também, o indivíduo tem um cromossomo a mais. E ele vai ser representado por 47, porque ele tem um a mais, XXY. Então, ó, cadê o cromossomo a mais? Tá aqui, ó, ele tem um X a mais. É um homem, porque tem Y, mas ele tem um X a mais, certo? Então, vai dar também, de todos esses fatores que eu falei, ó, o formato dos órgãos sexuais não se desenvolve, certo? Então, a síndrome de Klinefelter sempre são homens, porque tem o cromossomo Y, mas vão ter várias características aí, ó. Por exemplo, ó, o desenvolvimento normal, como tem 2x, aparece seios, os testículos são atrofiados, não formam espermatozoides, eles são estéreis. A deficiência intelectual, porque ainda dá o retardamento mental que eu falei, né? Então, são características meio que gerais, algumas específicas, certo? Então, as síndromes mais comuns em termos de homens é a síndrome de Down, a de Turner e a de Klinefelter. Eventualmente, então, é aquela da trissomia do cromossomo 13 e do cromossomo 18. Em termos de deleções ou modificações, mutações numéricas, ok? Aí, aqui, ó, se for uma mutação estrutural, ó, muda a estrutura do cromossomo, que é o caso que eu falei, né? Então, vai mudar a ordem dos genes. Então, ó, são 4 tipos. O nome já vai te dar uma dica. Presta atenção no nome, ó. Deleção, duplicação, translocação, inversão. Deletar é tirar, duplicar é aumentar. Translocar, eu já vou falar, vou deixar até por último, mas inversão é inverter. Então dá para ter uma ideia. Por exemplo, ó, se for uma deleção, ó, vamos supor que eu vou fazer simplesinho aqui, depois eu vou mostrar os slides. O gene era 1, 2, 3, 4. Houve deleção? Houve perda. Na hora de duplicar, perdeu essa sequência do gene 2 aqui. Então, a sequência ficou 1, 3, 4. Alterou o gene, vai dar mutação. Duplicação é o contrário, ó. Na hora de duplicar, vamos supor que era 1, 2, 3, 4. Duplicou 1, 2, 3, 4. Então, ficou com um pedaço duplicado. Muda o gene também. Muda a característica, mutação. Certo? A inversão, ó, era 1, 2, 3, 4. Na hora do DNA se multiplicar, ficou 2, 1, 3, 4. Inverteu. Inversão. E essa translocação aqui, eu não sei se vocês lembram, então, da unidade anterior que a gente viu, você viu linkage, os cromossomos homólogos juntos e trocam pedaço. Aqui também troca pedaço, mas o cromossomo não é homólogo,
Eles têm genes completamente diferentes, eles se aproximam, trocam pedaços e fica tudo confuso. Então, aí é uma mutação também, certo? Então, pelo nome, você já tem a dica. E na maioria dos exercícios, eles te dão uma figura para você interpretar o tipo de mutação no cromossomo. Então, ó, veja bem aqui, ó. Então, aqui você tem uma deficiência ou deleção, que é a perda, ó. Ocorre a perda de um pedaço do cromossomo, consequentemente perde o gene. Então, a sequência era A, B, C, D, E, F, G, H, I, perdeu esse pedaço aqui, ó, D, E, F, G, ok? Então, ficou A, B, C, H, I, perdeu os genes, deleção, mutação, tipo deleção ou deficiência, mesma coisa, tá vendo, ó? O que ele tá mostrando aqui? O cromossomo perdeu um pedaço na hora que o DNA duplicou. E aqui também, ó, tá falando que ele ficou até menorzinho, ó, sai esse pedaço, perda ou deleção, ok? Tem uma síndrome, ela até é comum, tá? Eu não vejo muito em exercício de vestibular, mas ela chama síndrome do miado de gato ou síndrome de Cri-du-Chat, tá? Que é esse nome estranho aqui. É uma deleção, uma perda do pedaço do cromossomo 5. Como ela ocorre com mais frequência, por isso que se fala mais nessa síndrome. Então, por que síndrome do miado do gato? Eles têm suspeita dessa síndrome logo que a criança nasce. Por quê? Porque o chorinho dela parece um miadinho de gato, entendeu? Então, o médico já suspeita. Fora isso, ela vai ter baixo peso, deficiência mental, o cérebro um pouco menor que o normal, a face mais arredondada e esse choro característico, certo? Então, é uma deleção no cromossomo 15. Também não acho que você vai ter que se falar qual é o tipo de deleção na síndrome de Cri-du-Chat. Você não vai ter que explicar que é no cromossomo 5. Só lembrar que tem anomalias que são deleção, certo? Então, a apostila também? Aí aqui, ó, outra síndrome também, uma dele... aqui é aquele do chat, né, do miado de gato, mas a criança um pouco maior, tá? Tem deleção estrutural, ó, vai mudar a estrutura, mas pela duplicação. Então, ao invés de ter perda, deleção, duplica, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, ó, A, B, C, D, C, D, duplicou esse pedaço. Então, altera o gene, mutação também, tá vendo? O cromossomo ficou até um pouco maior, porque duplicou os genes. Essa é uma duplicação do cromossomo 3. São poucos relatos, é mais raro, tá? Mas são da retardamento severo, mental severo, muitas anomalias cerebrais, convulsão, às vezes até morre mais rápido a criança, certo? Mas é uma duplicação do cromossomo 3. É uma deleção, uma duplicação normal que acontece. Tem uma duplicação do cromossomo 22, ó. A DAO é um cromossomo 21 a mais, né? Essa aqui é uma duplicação, o número é igual, mas ela duplica os genes no cromossomo, certo? Então, você vai ter aí, chama síndrome do olho do gato. Por quê? Aqui, gente, é mais espaçado, tá vendo? A distância entre um olho e o outro. Então, ele vai ter crescimento normal, deficiência mental leve, defeitos cardíacos, certo? E o olho é mais espalhadinho, por isso que chama olho de gato, certo? Tem uma duplicação do cromossomo 4, que tá a tendência é uma boquinha assimétrica na hora do choro, tende à obesidade, uma altura sempre mais baixinho, né, retardamento mental, tá? Então, como tem algumas síndromes ocorrem mais, se você for procurar no Google, vai ter inúmeras síndromes, até às vezes síndromes raras ou nunca estudadas que apareceu agora, mas essas às vezes, por mais raro que seja, normalmente acontece. Então, é a que eles colocam mais aí nas aulas, certo? Se for inversão, então, ó, a gente viu perda, duplicação, inversão. O próprio nome já te dá a dica. Então, no cromossomo A, B, C, D, E, F, G, H, I, ó, vai inverter. Ao invés de ficar D, E, F, vai ficar F, E, D. Inverteu a sequência, portanto,
mutação, tá? Aqui, ó, sem muitos detalhes, ele tem dois tipos de mutação de inversão. Uma que vai ser no centro, perto do centrômero do cromossomo, e outras que vão ser na ponta. Mas, de qualquer forma, vai inverter a sequência, certo? Então, aqui ele também mostra uma animaçãozinha, ó, mostrando que a hora que o cromossomo está duplicando, inverte a sequência, certo? E a translocação. O que é a translocação, então? Quando você tem dois cromossomos, esses cromossomos não são homólogos, aí eles trocam pedaços. Por eles não ser homólogos, a sequência fica muito alterada. Então, é um tipo de modificação genética também grave. Tá vendo? Um cromossomo grandão e um pequenininho, para mostrar que eles não são homólogos. Eles não têm o mesmo gene. Ele até fez aqui a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e A e B, para mostrar que um gene não tem nada a ver com o outro. Porque só pode trocar pedaços quando eles são homólogos, quando eles têm genes semelhantes com as mesmas funções. Certo? Então, o não homólogo não pode. Ok? Aqui ele está mostrando as translocações, né? Então, os cromossomos não homólogos trocam pedaços, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Fora, ó, se a gente for procurar, aí vão ter muitas síndromes, mas no geral as síndromes mais comuns são essas, tá? Eu vou pegar lá na apostila agora para a gente comentar o texto. Vou começar o texto com vocês. Deixa eu só printar aqui a chamada, tá? Que agora eu vi que entrou mais gente. Se entrar mais alguém depois. Então, eu vou pegar a apostila, tá? Se vocês quiserem pegar também. Ó, tô só achando a página aqui, tá? Da apostila. Ó, achei aqui, vou compartilhar, tá? Ó, aqui, página 38, ó. Então, o que ele começa falando aí no texto de vocês, quando vocês forem analisar? As que tem mutações, né? Que as mutações podem ser alterações no número de cromossomos. Se for no número, ela pode ser euploidia ou aneuploidia, tá vendo? A euploidia, aí ele vai explicar, deixa eu ampliar aqui, que fica melhor para vocês verem, né? A euploidia, então, ele vai explicar que o indivíduo é N, né? Monoploidia, triploidia, 3N, poliploidia, 4N, e que não ocorre em humanos. Aí, então, ele dá o exemplo aqui, né, da primeira aqui, da monoploidia das abelhas, que o zangão sempre tem a metade do número de cromossomos. E das aneuploidias, então, ele vai explicar que são as síndromes que ocorrem em seres humanos,
com exceção da nulissomia, porque aí dariam 44 cromossomos. A monossomia, que é a síndrome de Turner, tá vendo? Que o indivíduo é sempre mulher que tem um cromossomo a menos. E as trissomias, olha o que ele põe das trissomias. Das trissomias, a de Klinefelter, que é aquela que é o homem com um X a mais, tá? A síndrome de Down, que tem um a mais no cromossomo 21, e aí ele põe o cariótipo aqui, tá vendo? Para você analisar, ó. Então, a síndrome de Turner é uma mulher com um X só, ó. Ele mostra a anomalia aqui. Se for a síndrome de Klinefelter, ó, XXY, um X a mais. Se for a síndrome de Down, um cromossomo a mais no par 21. Certo? Então, ele mostra a de Edwards e a de Patal, ele não colocou aqui, seria então um círculo aqui, um cromossomo a mais no 13, a de Patal, e um cromossomo a mais na 18, a de Edwards. Tá teimando, hein? E aqui, ó, então, o que vamos ter? Alguns exercícios. Organize as ideias, deixa eu ver aqui primeiro, ó. Porque a manutenção do número de cromossomos da espécie é importante, justamente por isso, né? Porque se você tiver os gametas, óvulos e espermatozoides com o número exato de cromossomos, na hora da meiose acontecer, você não tem nem gameta com o número de cromossomos a mais nem a menos, você mantém o número da espécie e não tem anomalias. Porque, vamos supor, uma anomalia, vai que é uma mutação ruim, né? Deletéria, então é importante estar mantendo, né? E aí, durante as etapas da meiose, ocorre a não disjunção dos cromossomos, por isso que podem ter aneuploidias. Aí, gametas têm cromossomos a mais, gametas têm cromossomos a menos, ok? E aqui seriam as alterações estruturais, ó, igual eu mostrei nos slides, eu vou disponibilizar também os slides para vocês, mas aqui ele está mostrando, ó, que vai mudar a estrutura, ó, deleção, duplicação, inversão, translocação. E aí ele vai explicar cada uma e fazer um desenho. Ó, a deleção perdeu esse pedaço, tá vendo? A duplicação, ela ganha um pedaço, dobra, certo? A inversão era laranja e amarelo, ficou amarelo laranja, inverteu. E a translocação é quando os cromossomos não homólogos trocam pedaços, certo? Então, normalmente você vai ter que ver isso num exercício, numa figura, tá? Aí essa mutação aqui, deixa eu só ver o exercício que tem aqui que a gente pode até fazer, tá? Então, pega ali, ó, na página 43. Vamos comentar que der aqui a gente faz junto. Depois, se não der para fazer todos, a gente continua. Tem 9 minutinhos. Tá? Então, na atividade da página 43, ó, no exercício 1, ele pede para você analisar o cromossomo e ver o que está acontecendo. Tá vendo? Ó, esse primeiro aqui, A, B, C, D, A, B, D. Saiu C, perdeu C. Deleção ou perda. Aí o segundo, ó, você tem A, B, C, D, A, B, D, C. Só que você tem, ó, um cromossomo parece um verde, né, e um em amarelo, mostrando que a sequência genética é totalmente diferente, ó. Então o pedacinho do verdinho, meio cinza aqui, passou para o outro, que não é homólogo. Então troca de pedaços entre cromossomos não homólogos, translocação. Olha esse. ABCD, ABCCD, aumentou, duplicou, duplicação. Acho que é fácil, né, gente, essa parte, pelo menos para interpretar, né? E aqui, ó, você tem, então, ABCD, ficou BACDE, inverteu a sequência. Inversão. Então, normalmente, ele te dá uma figura para você interpretar, ok?
Aí aqui, ó, como é possível explicar a ocorrência de alterações no número de cromossomos das células de uma espécie? Então, como que um gameta, um espermatozoide, um ovo pode ter cromossomos a mais ou a menos, né? Então, por que que isso acontece? Bem simplificadamente, porque os homólogos, é isso aqui que vocês têm que enfatizar, ó, os cromossomos homólogos não se separam corretamente. Não se separam corretamente. Às vezes eles usam assim o termo, ó, as mutações ocorrem pela não disjunção, que significa que eles não separaram dos cromossomos homólogos ou das cromátides. Certo? A 3, ó, a aneuploidia, que a euploidia não acontece em humanos, a aneuploidia acontece. Ocorrem alterações no número de um ou mais pares de cromossomos. A síndrome de Turner é um exemplo de aneuploidia, em que a pessoa apresenta apenas um cromossomo X. Portanto, essa síndrome acomete apenas mulheres. É aquele caso que eu falei. A mulher vai ser 45, X0, ela tem um X a menos. Como ela perdeu um cromossomo, é uma mono 1, é uma monossomia. Certo? 4, ó. A síndrome de Down é a mais comum alteração numérica cromossômica em seres humanos. Sobre isso, responda as questões. Qual alteração a ocasiona? Então, como é que é isso? Então, o indivíduo que tem síndrome de Down, você vai pôr lá, ele tem um cromossomo a mais no par 21. Então, uma alteração no número de cromossomos no par 21. Ao invés de ele ter um par, ele tem um trio. Então, aqui, ó, o par 21 vai ter um trio e não um par. 3 cromossomos. A ocorrência dessa síndrome pode estar associada à não disjunção dos cromossomos na meiose? Sim. E aqui, gente, mais por curiosidade, tá? Especificamente é no óvulo. Toda mulher que tem uma criança com síndrome de Down foi o óvulo que não teve disjunção, portanto, o óvulo que fecundou tinha um cromossomo a mais. Tá? Então, sim, os homólogos não foram separados corretamente na meiose. Cinco, as mutações genéticas podem ocorrer de maneira espontânea ou ser induzidas por agentes externos, como radiação. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Raio-X, radiação solar intensa, raio ultravioleta provoca mutação, altera o DNA, por isso que dá câncer de pele, né? Formando tumores que comprometem o organismo. Em quais momentos do ciclo celular essas mutações genéticas podem ocorrer? Então, se tiver uma mutação genética, é sempre na divisão celular, durante a replicação, a duplicação do DNA. Então, na hora que o DNA está se duplicando, ele se forma de maneira errada. Então, na divisão celular, durante a duplicação do DNA. A 6 é um teste, né? Em relação às mutações, marque as alternativas corretas. Ó, as mutações podem ocorrer apenas durante a produção de gametas? Não, né? Se eu falei do câncer de pele, pode acontecer numa célula do corpo também, não só no gameta. É que se acontecer na célula do corpo, não obrigatoriamente passa para os descendentes, só nos gametas que passam. Mutações sempre levam ao desenvolvimento de características desfavoráveis? Não é o que eu falei, tem mutação que pode favorecer o indivíduo, tá? As mutações somente ocorrem quando induzidas por fatores ambientais? Não, elas podem ocorrer naturalmente durante a duplicação do DNA, então não é só por fatores ambientais,
certo? Aí a próxima lá em cima, ó. As mutações podem ocorrer em qualquer nucleotídeo? Sim. Nucleotídeo adenina, timina, citosina, guanina. Pode ocorrer em qualquer um. Por meio de variação gênica possibilitada pelas mutações, os processos evolutivos podem atuar nas espécies. Então, está falando que a mutação é importante na evolução. Assinala também. Ó, aqui você tem uma sequência de DNA, ó. Vamos analisar, que eu acho que dá tempo, ó. Essa tá igual, aqui tá igual, aqui tá igual, aqui não, ó. Aqui tá diferente, o C e o T, tá vendo? Então, o que que aconteceu aqui? Aqui aconteceu uma perda de sentido, certo? Porque identifica onde ocorreu a mutação e qual o tipo de mutação sofrida. Isso aqui eu vou falar um pouquinho na próxima aula, tá? Mas coloca por enquanto que ocorreu uma mutação na segunda base nitrogenada do primeiro, segundo, terceiro, quarto códon, ó. Na quarta trinca, a segunda base. Vai mudar o aminoácido, vai mudar a proteína. Eu vou falar um pouquinho mais disso na próxima aula. Só para não deixar em branco aí, tá? E o 8, explique como essa única mutação pontual, aqui também eu vou falar a próxima aula. A 7 a 8 eu vou voltar então, que eu não expliquei. Certo? Então, são os tipos de mutação. Tem silenciosa.